Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Então, tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciência e religião, né, Rafa? Exatamente. Então nós temos que Então, vamos. pensar da seguinte forma, que no universo nada está separado. Nada está separado. Ou seja, tudo é espiritual. Né? Tudo é espiritual. A matéria é espiritual. O nosso corpo físico é espiritual. E nós temos que entender isso de uma vez por todas para que não haja confusão, para que não haja encrenca, para que não haja conflito entre as pessoas. Isso é muito importante da gente entender. Então não existe uma religião melhor que a outra, porque todas as religiões são da espiritualidade. Então, quando a gente fala que nada está separado, também não podemos separar a ciência da religião, porque também a ciência é da espiritualidade. Nós só precisamos entender como tudo isso funciona, para que a gente não cometa equívocos e os erros de entrar em conflito, né, com as pessoas por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Né? A gente vê tantas pessoas aí brigando por causa de religião, não faz sentido. Brigando, a gente vê os conflitos, brigas, encrencas e disputas de que ciência e religião não andam junto. É lógico que andam junto. A gente só precisa entender. Sempre tem aquela ocupação, né, Rafa? O meu Deus, o seu Deus. Isso não existe. Deus é um só para todos, não importa a forma que se dá, o nome que se dá a ele. É o mesmo para todos. O fundamento é o único, é o mesmo para todos. É o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Então, no final das contas, como a gente costuma dizer, né, tudo é uma coisa só. Ou seja, tudo é energia. Tudo é energia e tudo vem da espiritualidade. Então não tem por que a gente ficar comparando, competindo, brigando por questões que são, no final das contas, ilusão. É uma ilusão dizer que uma religião é melhor que a outra. É uma ilusão dizer que ciência e espiritualidade não se complementam, não andam junto. Porque no final das contas, tudo é espiritual. E nós temos que começar a levar a nossa vida por esse ângulo, que tudo é espiritual, tudo vem da espiritualidade. Porque aí as coisas começam a mudar, né? Por que que as coisas começam a mudar? Por uma razão muito simples. Por que que a ciência, vamos falar para melhorar a vida do ser humano, para realmente melhorar. Por quê? Porque se as pessoas pensarem que ciência e religião não andam juntas, vira uma crença limitante. Então, os cientistas, os pesquisadores, a turma da ciência, eles estão limitados, porque eles não vão encontrar algo além do que eles já encontraram se eles não expandir as suas consciências, se eles não pensar fora da caixinha. Qual caixinha? Caixinha planeta Terra. Nós temos que pensar além daqui. Então nós temos que entender isso. E no final da história, a religião o que que faz? Também fica presa a essa caixinha. Porque a religião também limita as pessoas. E a gente já disse aqui quantas crenças, né, que tem sobre religião que deixa as pessoas presas. Então, no final da história, se a gente pensar
e ficar brigando de ciência e religião, a gente não vai a lugar nenhum. Por lado, estão se limitando quando ficam presas a esses dogmas, a esses paradigmas de ciência, de planeta Terra, religião. Por quê? Porque no final o que manda mesmo é a espiritualidade. A espiritualidade é algo infinito. A vida do ser humano. A espiritualidade dá uma abertura magnífica, né, Rafa, para os nossos olhos, para o nosso sentir, para a nossa essência. Ela nos permite encontrar com nós mesmos em tudo. A gente se vê em tudo. A espiritualidade te dá essa liberdade, é a verdadeira liberdade que a gente tem. É sem limites, sem paradigmas, sem dogmas, sem preconceito de você olhar para fora com resistência. Você não tem resistência ao que chega para você. E o universo é isso, a espiritualidade é isso, é abundância. Da gente saber que a gente está aqui, que a gente vive isso, essa é a realidade, que tudo está aí para a gente, é algo que é nosso, para todos. E a gente aceitar isso, olhar para o outro, aceitar o outro como ele é, abraçar o outro como ele é, ter esse entendimento. E a espiritualidade traz isso, e isso vem com uma generosidade tão grande, que isso transmite no seu olhar, a generosidade que você tem de você olhar para as pessoas, você olhar para o que você faz no seu trabalho. Você ganha essa generosidade e isso é fantástico. E não é aquilo que você tem que estar... Não, você não faz isso porque isso não vai combinar com isso, você não pode porque isso aqui não pode assim. Entendeu? A espiritualidade, ela nos traz Deus na sua forma perfeita. Essa é a realidade. A gente encontra na espiritualidade Deus da forma mais perfeita que existe. E sabe o que acontece? Porque a religião, ela te limita. Querendo ou não, ela te limita. A ciência, ela também te limita dentro dos parâmetros dela. A espiritualidade, aí a gente expande. E sabe o que é o mais interessante e curioso? Sabe aquele milagre que tanto se fala na religião que a ciência não explica? Pois bem, a espiritualidade explica. Basta que a gente tenha expansão de consciência, ou seja, a gente esteja aberto para entender como que o universo funciona. Então, a espiritualidade explica aquele milagre, explica por que das coisas acontecem, e ela explica de uma forma tão interessante que ela usa a ciência. Só que não é uma ciência limitada. É uma ciência que vai além dos paradigmas vigentes do momento, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, que é uma coisa que está em alta, mas a gente tem que entender isso, né? A mecânica quântica. O que é mecânica quântica, né? É ciência. A gente entende muita coisa sobre espiritualidade através da física quântica. Então, se você for estudar lá mecânica quântica, a gente entende sobre espiritualidade. Mas para fazer isso, o que a gente tem que ter? Abertura. A gente tem que estar aberto para o novo, estar aberto para o impossível. Porque no universo nada é impossível. O que falta para nós é expansão de consciência. Então, a espiritualidade traz todo esse conhecimento, mas para isso a gente tem que o quê? Estudar a espiritualidade. Estudar a ciência com o olhar da espiritualidade. Né?
falar de religião com o olhar da espiritualidade, um olhar profundo, além dos limites, além do óbvio, ir além, né? Não ficar achando que o impossível não vai acontecer, porque para o universo tudo é possível. É nós que precisamos entender como o universo funciona. E entregar essa liberdade, né, Rafa, que a espiritualidade traz, e não limitar as pessoas por medo, porque a gente vive regido por um Deus cruel, que julga, que castiga, e a gente sabe que não é assim. E a gente ter esse entendimento que a espiritualidade é uma liberdade, é a liberdade de você pensar, de você sentir, de você perceber, de você tirar as vendas dos olhos, né? E não se vendar e nem se deixar vendar, porque uma pessoa livre espiritualmente, ela não aceita a venda de ninguém, porque ela sabe como que o universo funciona. Ela sabe como funciona o coração, quando a gente está com o coração no universo, quando esse universo está dentro da gente. E quando a gente sabe como isso funciona e de quanta liberdade isso traz para a gente não se venda e nem se deixa vendar por ninguém. A gente simplesmente é aquilo que a gente precisa ser. Quando a gente caminha, né, pela vida, o que acontece? A gente tem a maneira limitante de realizar as coisas, né? Quando a gente busca essas crenças limitantes dentro da ciência, dentro da religião, e ciência pode colocar questões sociais, questão psicológica, ponha tudo dentro da ciência. O que, que acontece quando a gente entra nesse mundo limitante para conseguir as coisas, para a gente se realizar em cima de competição, né? É competição. Para um ganhar, o outro tem que perder. Para um se dar bem, o outro tem que se dar mal. Não tem lugar para todos. A gente escuta absurdos aí que a humanidade está crescendo demais, tem que eliminar para sobrar espaço para os outros. Então, aonde é que está o problema aí? Em pensamentos limitantes, onde a gente busca as nossas conquistas aí fora pela competição, pela força, né? pela luta. E quando a gente entende que tem algo a mais, e a gente entra com a espiritualidade que ela explica tudo isso de uma forma de a gente enxergar um novo mundo com uma visão totalmente diferente, a gente entende que a gente não precisa competir para se realizar, para alcançar os nossos objetivos, para alcançar as nossas conquistas. A gente não precisa diminuir o outro. A gente não precisa ganhar ou perder. Por quê? Porque a espiritualidade nos traz um novo conceito. Como assim novo conceito? Expansão de consciência. Só que a gente precisa estudar como é que isso funciona, né? Porque a espiritualidade nos explica, na prática, como ganhar dinheiro, como arrumar emprego, como ter um relacionamento, como casar, como ser feliz no casamento, como criar os filhos. A espiritualidade explica tudo isso de uma forma diferente, com expansão de consciência. Não do jeito limitado que a gente até hoje escutou, até hoje encontrou. Por quê? Porque a gente precisa mudar. Nós precisamos evoluir. Então, o jeito do que a gente vinha
né? As coisas evoluem, por que o ser humano não vai evoluir na sua visão de mundo? A gente tem que evoluir. A gente tem que olhar as coisas diferente, a gente tem que tratar o ser humano diferente, a gente tem que tratar os negócios de uma forma diferente. E isso, a espiritualidade explica como fazer. Basta que a gente esteja aberto para entender e aplicar no nosso dia a dia. Então, quando se fala lá, olha que interessante, quando se fala lá, primeiro encontrar o reino dos céus e tudo será dado de acréscimo, coloca isso em prática, entenda o que isso significa e coloque em prática para ver se funciona. Por quê? O que é o reino? Tá. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um estado de espírito onde a gente compreende, né, de uma forma grandiosa, né, como o universo funciona e como a gente aplica esse conhecimento do amar o próximo como a gente mesmo, perdoar as pessoas quantas vezes forem necessário, ajudar, caridade. Quando a gente entende esse mecanismo de uma o que vem de acréscimo? As coisas que a gente precisa para sobreviver aqui. A roupa, a casa, o alimento, o emprego, o trabalho, isso vem de acréscimo. As oportunidades. Então nós temos que aprender a observar essas oportunidades que a espiritualidade nos traz. A gente quer arrumar solução para comida, solução para emprego, solução para. Mas somente olhando o nosso plano físico, a nossa matéria, né, de pessoas que estão limitadas nos seus estudos, estão limitadas ainda nos seus afazeres de competição. Então, quando a gente sai fora dessa bolha e expande, a gente vai encontrar novas formas de fazer negócio, novas formas de administrar as coisas. São novas ideias, novas oportunidades. A gente vai ser inovador das coisas. É aquela história que, né, que a gente sabe, a roda já foi inventado, mas há várias maneiras de se fazer uma roda, de aplicação da roda. E isso, para a espiritualidade, pode ser um conceito da gente trazer coisas novas para cá. Mas precisamos estar abertos para essas ideias, abertos para esse novo posicionamento, para essa expansão de consciência, entender. E se a gente bem parar e pensar, né, Rafa? Deus é o maior cientista que tem, é o maior quântico que tem. Se as pessoas expandirem tudo que leem na Bíblia e o que é aplicado no autoconhecimento, a gente vai ver que ele já trouxe isso há muito tempo. A gente só está aprimorando e outras formas de aplicar, de aprender, de evoluir, de ajuda. Então isso é expandir, isso é espiritualidade. É a gente olhar para isso tudo com essa grandeza, com essa gratidão, com essa harmonia com que ele nos entrega tudo. E não é de agora, ele já vem fazendo isso já de muito tempo atrás. As coisas estão se renovando, estão se criando outras roupagens, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma, é a gente ter essa expansão de consciência, a gente olhar a espiritualidade como ela é, com a generosidade que ela tem e vivenciar, sem medo de encarar tudo isso, né? Se a gente parar para pensar,
né? As coisas que a gente vem descobrindo, da onde que vem? Será que alguém já se perguntou? De onde é que vem as ideias? De onde é que vem, as coisas novas, inovadoras? Vem tudo da espiritualidade. Então, vem de lá. Quando a gente entende isso, fica muito simples a gente enxergar essas coisas. O que que a gente tem que fazer? Aplicar na nossa vida diária aqui os conhecimentos. Porque vai vir. A gente já falou aqui. Como é que a gente faz isso? A gente tem um pedacinho do próprio Criador dentro da gente. Nós damos o nome de centelha divina. Cada um tem uma centelha divina que está dentro de cada ser. Só que o que? As pessoas não dão espaço para essa centelha trazer as ideias do universo. Então, o que, que a gente tem que fazer? Aprender a deixar essa centelha trazer as ideias, né? Através da intuição, né? Através da nossa própria essência. Então, a gente tem que parar também, né, de imitar as pessoas, imitar os outros. E a gente tem que ser nós mesmos. Ou seja, fazer aquilo que é nosso. A gente alcançar, né, essa grandeza. O que você veio fazer aqui, faça. Né? Procure a tua essência, busque dentro do autoconhecimento se conhecer quem você realmente é, o que você realmente gosta de fazer e faça. Encontrar, né, Rafa, a sua verdadeira beleza, que é aquilo que te faz único. Exatamente. Claro que você pode, é igual a gente falou, você pode pegar a roda, já foi inventada, mas dê o trato da roda, né? Coloque ela no lugar, uma forma diferente, um tamanho diferente, que seja único, que seja seu. É isso que as pessoas precisam buscar dentro delas, ser elas mesmas. Né? Fazer o mesmo negócio de formas diferentes. Nós aqui estamos aqui para experienciar as oportunidades que nos são apresentadas. Porque a gente precisa aprender, a gente precisa crescer, nós precisamos evoluir. E o que são apresentados para nós, a gente tem que experienciar. Então a gente tem que pegar e se abrir para o novo, se abrir de forma genuína, ou seja, de coração. A gente tem que fazer as coisas de coração, estar 100% presente no que está fazendo, no que fez a sua escolha, 100% presente na sua escolha. O que você quer fazer? O que você veio fazer? De forma aberta para escutar a intuição. Quem é que vai te dar o direcionamento correto, certo? A tua centelha divina, a sua intuição. Né? Então deixa ela te dar a direção das coisas. Deixa a centelha divina, a sua intuição, te dar as ideias, as inovações que precisa fazer. E o Né? mais importante, né, Rafa? Fazer tudo isso sem medo de julgamento. Se você sentiu aqui no seu íntimo o que é para você fazer, faça. Não tenha medo de julgamento, não tenha medo de preconceito, porque é o que você sente, é sua essência que está no comando. É a gente ter essa entrega e saber o que é que nos guia. E quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem essa clareza, essa iluminação interna, a gente não precisa temer nem o que vem de fora, julgamento, seja preconceito, seja o que for. Faça o que você tiver que fazer, faça bem feito, faça com amor, faça com entrega, faça com responsabilidade de tudo aquilo que foi entregue a você. Só você pode fazer. Então, a gente tem um grande obstáculo que é
as dúvidas, né, e as nossas crenças, que nos limitam. Então, assim, não pode fazer certas coisas. Ah, então, assim, não pode cuidar do corpo porque é pecado. Então, aí já entra a religião. Então, a religião nos proíbe de muitas coisas. Tá. Aí a ciência vem, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Também nos limita. Mas para pensar uma coisa. Por que razão a espiritualidade, o universo, Deus, dá o nome que quiser, ia ter todo esse trabalho de fazer esse mundo maravilhoso para a gente, de fazer esse corpo perfeito que a gente tem, para nos proibir certas coisas? Não faz sentido. O que a gente tem que buscar dentro dessa reflexão? É o seguinte, é fazer as coisas dentro da realidade. Dentro da realidade. A gente não pode fazer ir aos extremos. Ou seja, ir ao extremo de um lado de não fazer nada e ir ao extremo do outro de fazer de qualquer jeito. Isso é prejudicial. Então tem pessoas que têm preconceito, têm tabu com o próprio corpo, por exemplo. Por que eu falo de corpo? Questão física, questão matéria. Tem pessoas que têm preconceito com ganhar dinheiro. Tem pessoas que têm preconceito com trabalhar não sei do quê. A gente não pode se limitar ao proibido, mas também não ir ao extremo de fazer de qualquer jeito, de extrapolar as coisas. Então aquilo que a gente sempre fala. O que a gente busca? O equilíbrio. Então a espiritualidade, no final das contas, ela nos deu a vida para experienciar. Experienciar o quê? Experienciar o corpo físico, experienciar o trabalho, experienciar ganhar dinheiro, experienciar os prazeres da vida. Sim, a gente pode fazer tudo isso, mas com equilíbrio. Então, quando a gente coloca preconceito com as coisas, com as pessoas, os tabus, que bloqueia a gente experienciar algo para a nossa evolução, isso é prejudicial para a gente. Por quê? Porque a gente não está evoluindo. A gente está deixando de fazer alguma coisa. Que entra aquilo que a gente falou já hoje. Seja você mesmo. Não queira imitar ninguém, não queira copiar ninguém, porque isso não é da tua experiência. A tua experiência de vida é somente tua, é única. Então, se você escolher um caminho, faz o que você gosta, faz o que você ama, faz o que se sente bem, segue aquele caminho que é teu, é para você. Então a gente tem que começar a desfazer essas crenças que nos limitam, a desfazer esses preconceitos que nos engessam na separação. Que separação? Separação do próprio ser humano, separação da natureza. Nós não somos separados. Tem uma frase que a gente usa que somos todos um. Então, quando a gente estuda a espiritualidade e a entende, a espiritualidade nos mostra que somos todos um, vindos do mesmo lugar, sendo feitos da mesma energia, estamos conectados, de alguma maneira a gente está sempre conectado. Então, se a gente separa ciência de religião, a gente está perdendo com isso. Porque ciência e religião se complementam. E aí a gente vai além. Ciências e religião vêm da espiritualidade. Vem da espiritualidade. Então não há separação. É tudo uma coisa só. E a gente vai mais além ainda nessa linha de raciocínio mais profundo. As pessoas, se veem tudo da mesma fonte, se vem tudo da mesma energia, como é que a gente explica isso? A gente chama que somos todos irmãos perante Deus. Somos todos irmãos. Então, o mal que eu faço para o outro
eu estou fazendo para mim mesmo. Ao contrário também, o bem que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Então, dessa maneira que a gente está olhando, né, fica fácil da gente entender por que, que o mundo está tão complicado. Por que, que o mundo está esse caos verdadeiro? Porque as pessoas não têm essa visão expandida de espiritualidade. Porque acha que ciência e religião não combina. E aí o que acontece? A pessoa vai na religião dela lá, pede perdão, pede, né, que perdoe os pecados, tal, mas saiu de lá, trata mal o irmão no negócio, né? Trata mal o funcionário, engana o cliente, passa a perna no cliente. Por quê? Porque tem uma visão de separação. Ah, eu faço isso lá no meu negócio, na ciência, lá na matéria, e no fim de semana eu vou lá e peço perdão e está tudo certo, tudo resolvido. Para a espiritualidade, não é assim que funciona. Então a gente tem que expandir. A gente tem que expandir, porque para a espiritualidade, tudo está conectado. Eu escutei muitas pessoas falar assim, a vida no trabalho e a vida privada são diferentes. Como se as pessoas entrassem como se elas fossem um ator, sabe? Como elas criassem uma personagem que no trabalho elas são de um jeito e em casa elas são de outro. Ou seja, de novo a visão de separação. De novo a visão de separação. E a gente vê muito problema com isso. Por quê? Porque aí trata bem a família, mas o funcionário trata pior que um animal. Para a espiritualidade... É que a gente sempre fala, né, Rafa? A gente tem que ir além dos portões da nossa casa da mesma forma. Exato, porque para a espiritualidade nada está separado. Somos todos uma família. Somos todos uma família. Somos todos irmãos. Então não há diferença de você tratar o filho, o pai, a mãe, a esposa de um jeito e o funcionário pior que um animal. Não faz sentido isso. Por quê? Porque tudo no universo emana uma energia. E o que eu faço para o outro volta para mim. Então as pessoas têm que se ligar nisso. Que bom que ela trata bem a família dela, né? Ótimo, maravilhoso. Então aquela energia boa, aquela energia gostosa, vai voltar para ele de novo. Mas ela vai perder toda essa bênção que ela ganhou da família, vai perder com o funcionário que está tratando mal. Está tratando pior que um animal. Toda aquela energia negativa vai voltar para a própria pessoa. Por quê? Ou às Porque vezes não há também separação. às vezes também tem aquela situação, né, Rafa? Ah, eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano porque eu quero ter paz. Como assim? Se você tem paz, independe de quem você vai conversar. A paz está em você. Você não depende estar em paz com o que o outro faz ou deixa de fazer. A paz está em você. Ah, eu não quero conviver com esse ou com aquele, porque eu só quero procurar pessoas com quem eu me sinto em paz. Como assim? Se você é uma pessoa que você tem paz interior, não importa com quem você esteja, não importa o lugar que você esteja, a paz está em você. Você é a paz. A espiritualidade deixa isso bem claro. O lugar que você entrar, é você que vai refletir aquela paz. E não ao contrário. Porque se o ambiente te contamina, se as pessoas te contaminam, então você não está em paz. E a espiritualidade deixa isso bem claro para a gente.
quando a gente está com tudo bem resolvido aqui dentro, a gente já entendeu como que tudo funciona, a gente não precisa ter medo de convívio com essa ou com aquela pessoa, com esse ou com aquele lugar. É você e a sua energia. Então, se você estar em paz, onde você for, com quem você for falar, por pior que seja, a pessoa, como costuma se dizer, né? Não vai te influenciar se você sabe quem você é. Se você sabe o que gera energia dentro de você. Então, assim, a pessoa espiritualizada, ela vai, não vamos dizer uma energia diferente, e não ao contrário. Então, assim, a gente precisa também tomar essa consciência quando as pessoas falam, porque eu quero conviver em ambiente ou com pessoas que eu esteja em paz, que eu fique em paz. Se você já entendeu que a paz que precisa ter está dentro de você, nada vai fazer diferença, nada vai mudar isso. Então, a paz está em mim. Eu estou em paz. Se o outro está em guerra, se o outro está em outra condição que não seja aquela que eu estou sentindo, é do outro, não é minha. Então, assim, a gente precisa entender essas coisas também, que a espiritualidade deixa bem clara pra gente, né? É a gente saber o que vai no nosso coração, o que vai na nossa energia, o que a gente consegue emanar dentro disso. A gente já teve esse entendimento, essa liberdade, dessa compreensão, a gente sabe qual é o gerador que a gente tem dentro. A gente tem que entender o seguinte. A gente fala assim, tudo é energia, tudo emana uma frequência. Sim. Só que quando a gente está aqui, terceira dimensão, essa energia, essa frequência, ela faz o que? Ela se materializa. Então, por exemplo, assim, vamos pegar o amor. O que é o amor? O amor é uma luz, é uma energia, é uma luz, né, que todo mundo tem. Como que o amor se materializa aqui? Infinitas situações. Então, quando a pessoa sente amor, ela pode materializar esse amor de diversas maneiras. Num sorriso, num abraço, numa ajuda, num conselho. Ou seja, expande infinitas situações que a gente pode pegar essa energia, essa frequência do amor que todo mundo tem e materializar ela aqui de diversas formas. Então, por isso que a gente fala que a espiritualidade, ciência, religião, é tudo a mesma coisa. É uma coisa só. É tudo uma energia. Então, existe a frequência, né, a energia da ciência. E aonde é que a gente coloca a ciência? Em tudo que a gente pode ver aí. A gente materializa aquela energia. Então, quando a gente entende isso, fica fácil de a gente mudar a visão de mundo, né? E as pessoas têm que aprender o que impede elas de materializar as energias. O que impede? Muitas das vezes os pensamentos. Pensamentos inconscientes, crenças limitantes. Quer ver uma crença profunda, antiga, enraizada, que a gente ainda comenta sobre ela? Sobre o amor. Quando foi pregado assim, ó, ama o próximo como a você mesmo, né? Quem que falou isso? Quem falou isso foi Jesus, né? Ele trouxe esse ensinamento, ele trouxe essa energia do amor, ele ensinou. Então, por que é que as pessoas
não pratico esse amor de amar o próximo, de amar, né, o outro como se fosse ele mesmo. Aí o que aconteceu com Jesus? Aí começa a crença, ó. O que fizeram com Jesus? Crucificaram. E isso está no nosso inconsciente. E a gente não percebe. Como que o inconsciente nosso grava isso? Poxa, se eu amar, vão me crucificar. E muitas vezes fazem, né? Porque há diversas formas de crucificação. Várias formas de fazer isso, né, Rafa? Exatamente. É um preconceito, é um tabu. E no final da história, o que é? É uma crença que vem muito antiga, né? Que vem de lá. É a crucificação se a pessoa ama. Então, quantos tabus, quantos preconceitos a gente tem aí para as pessoas não amar? Porque o amor está intrínseco em todo mundo. A gente só precisa fazer o quê? Materializar aqui. De infinitas formas. Não se prenda a pequenas coisas no amor. É infinitas formas. Você pode colocar amor em tudo que você for fazer. Mas está vendo como é que a crença no nosso inconsciente trabalha? Ah, se eu amar fulano, vão me crucificar. Sabe? Já vem no nosso inconsciente. Por quê? Porque a gente já viu essa história. E a gente precisa enfrentar isso. A gente precisa enfrentar isso, quebrar esse paradigma. A gente precisa quebrar essa crença no meio para que a gente possa materializar essa energia. Então, é muito importante a gente aprender isso. E isso a gente pode fazer com todas as nossas crenças, com todos os nossos pensamentos que nos impedem de ser nós mesmos, de se realizar. O maior obstáculo nosso é os nossos próprios pensamentos. É os nossos próprios pensamentos. Então, olha como é importante a gente entender isso. Porque o que foi feito, né, na crucificação ficou marcado na história, mas é uma crença inconsciente que a gente precisa superar. O ser humano não conseguiu superar isso ainda, porque acha que se amar alguém vai ser crucificado. E as pessoas reforçam essa crença de diversas formas. É preconceito, tabu, amar é coisa de fraco, o amor traz sofrimento. São tudo crenças ilusórias. O amor não é nada disso. A energia do amor é que move o mundo. A energia do amor é que dá vida ao universo. Ou seja, o Criador, Deus, é puro amor. O que é o amor? É uma energia, é uma frequência que resolve tudo, que acalma tudo, que harmoniza tudo, que equilibra tudo. É a energia principal das coisas. Está em tudo. Se a gente conseguir sentir o amor, a gente sente amor em tudo. Nas coisas, nos animais, na natureza. Em tudo a gente consegue. Mas para isso, a gente tem que materializar. Ou seja, externar, deixar, sentir, se conectar com essa energia. E a gente faz isso superando o que nos impede de fazer. Então, quando a gente escuta, ouve, né, coisas que estão degrinindo o amor, estão sujando o amor de forma assim que você vê que não é aquilo. Por quê? Muitas vezes estão reforçando aquela crença lá de trás, de 2000 anos atrás, inconscientemente. Ou seja, estão crucificando. Porque a pessoa ela também acha que se amar, vai crucificar ela. E se o outro amar, vai ter crucificação também. Então eu não vou deixar o outro amar também, não. Isso vira uma bola de neve. Mas a gente tem que quebrar essa crença. A gente tem que quebrar essa crença e começar a desenvolver, sentir esse amor por nós mesmos, pelas coisas, pelos animais, deixar vir, desenvolver. E aí a gente expande, né? Vai além do nosso Das classificação, né, Rafa? Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado.
gente precisa quebrar essa crença. Urgente, urgente. Por quê? Porque o mundo está mudando. O planeta está vibrando no amor. Então as coisas vão começar a mudar. Quem não entrar na frequência do amor, vai contra o amor. E o que vai contra o amor? Sofrimento. E as pessoas ficam muito preocupadas com o que está acontecendo, com as guerras, com o fim do mundo, mas a guerra maior é a guerra mental, né, Rafa? O ser humano não... É a guerra mental. Cada um já vive em guerra. E isso pode piorar, porque se cada dia as coisas podem piorar muito mais. Então a gente precisa tomar consciência disso. Trazer essas energias para dentro, analisar, começar a resolver as coisas aqui e aqui. Para a gente começar a fazer diferença, porque a gente só faz diferença fora quando a gente muda dentro. Essa é a grande diferença. E ter esse entendimento do que é a espiritualidade, essa liberdade que a espiritualidade nos dá de transformar tudo isso, é magnífico. Então, assim, a gente precisa praticar, a gente precisa ter um olhar amoroso para isso também. E olhar para a gente, nos respeitando diante de tudo que a gente sente, de toda essa energia que a gente tem, boas e muitas vezes ruins também, aceitar e fazer um trabalho com a gente mesmo, para ter essa liberdade com a gente, e depois expandir isso, porque a espiritualidade é isso, é a liberdade de você ser quem você é, de você olhar para o universo como ele é, de você vivenciar todas as suas experiências com amor. E essa compreensão é preciso. Essa liberdade é preciso. E está aí para todos. É só a gente querer acessar, né, Rafa? As pessoas, né, quer ver um exemplo legal? Quem tem bicho de estimação, né? Um cachorro, gato, cavalo. A gente ama esses bichos, né? E por que a gente consegue amar um animal e não consegue amar o ser humano? Por causa do preconceito, da crucificação. Porque o animal, ele não te julga, ele não tem preconceito, né? Aí a gente consegue ter essa liberdade de dar esse carinho, de dar esse amor pro bicho. Crenças, né? A gente tem que superar dentro de nós mesmos para que a gente para as pessoas. Então é fácil amar um bichinho porque a gente não vai ser crucificado, não vai ter preconceito, não tem tabu, não tem conceitos limitantes, né? Então a gente pegar esse exemplo de amar um bichinho e expandir ele. A gente começa a quebrar, né, esses dogmas, esses paradigmas, essas crenças do amor que é sofrimento, que na verdade não é. Porque a gente sempre fala uma coisa aqui. Tem dois caminhos para você evoluir. Um é o amor. Você evolui pelo amor. E o outro? O outro é pela dor, pelo sofrimento. Então são coisas, são energias contrárias. Então não tem como trazer sofrimento o amor. O amor não traz sofrimento. Porque é energia contrária.
O amor, na verdade, é a solução de tudo, resolve tudo. Mas o que que acontece? Nós precisamos quebrar esses pensamentos, esses conceitos errados sobre o amor. O amor não é nada disso. O amor é uma energia que a gente só precisa sentir. É só sentindo para entender o que que é. Mas se a gente não consegue sentir ainda com as pessoas, pratica com um animal, pratica com uma planta, serve. Pratica com qualquer coisa. A partir do momento que Eu lembro, você... eu lembro bem, Rafa, você falando, a gente falando sobre isso. Eu lembro no começo que a gente começou a estudar junto, quando eu falava para você, né, eu prefiro lidar com bicho. Ele dizia sempre isso, né? Claro, né? O bicho não vai te julgar. É exatamente isso. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente trabalha isso na gente, que a gente sente são detalhes que às vezes no início é muito trabalhoso, é muito assim, às vezes a gente passa por umas situações, mas depois que você consegue resolver isso dentro, expandir isso, você entende que nada, nenhum problema está fora. A gente cria essas situações, porque a gente tem medo, que é isso que o Rafa falou, de ser crucificado. E esse medo de ser crucificado, a gente tira o foco das pessoas. Aí a gente coloca o foco no animal, coloca o foco em qualquer outro lugar, menos na gente mesmo, menos no próximo. E quando a gente resolve isso dentro da gente, você tem condição de amar um animal, de amar uma pessoa, de amar seja lá o que for. Você não tem problema nenhum com isso, porque está resolvido internamente, já foi resolvido. E a espiritualidade deixa isso bem claro para a gente. Essa liberdade, esse não ter medo de ser julgado, não ter medo de ser apontado ou disso, ou daquilo, mas simplesmente você ser, você emanar aquilo que você tem, você dar o melhor que você tem dentro do que você pode fazer. Isso faz toda a diferença. É a gente aceitar essa liberdade e se permitir ela, né? Então, a gente tem que buscar se resolver dentro da gente. O problema não está fora, dentro. Né? A gente já falou, qual é a porta de entrada para dentro? Meditação. Qual é o caminho? Autoconhecimento. Você se conhecer, você saber o que você sente, por que que você sente, por que que você gosta, por que que você não gosta, qual é o motivo que você não consegue. Vamos pegar o exemplo aqui. Qual é o motivo que você não consegue amar? Por que que você não consegue amar as pessoas? Por que você não consegue se amar? Por que que você não consegue expandir esse amor? Isso é autoconhecimento. Você vai se conhecer, você vai encontrar tudo que você precisa resolver para que o sentimento venha. Por que você não consegue ser alegre? Então se pergunte, né? Se permita se conhecer. Quais são os obstáculos? Quais são os entraves que não permite você materializar essas energias? Deixar vir até o material a alegria, felicidade, prosperidade, o amor. O que que impede a gente de acessar essas energias e trazer para a matéria isso? Você vai descobrir rapidinho o que acontece e aí você resolve isso. Que é como a gente falou, uma das crenças fortes para resolver a questão do amar o próximo é a crucificação. Como
começa a refletir sobre isso se a gente não vem um monte de crucificação na nossa cabeça, nos nossos pensamentos? Vem um monte, várias formas de se crucificar. Por quê? Porque isso é muito forte, está muito pesado, está muito enraizado no nosso inconsciente. Mas a gente precisa superar isso, a gente precisa resolver. E da mesma forma, a gente resolve todas as outras questões, que é a mesma coisa. Né? Superar a raiva, superar o ciúme. Então a gente supera essas coisas do mesmo jeito, quebrando as nossas crenças, quebrando paradigma, quebrando preconceito, tabu dentro da nossa própria mente. A gente já falou, o problema está dentro da nossa mente. O dia que a gente parar de fazer guerra interna, a gente entra em paz. A gente vibra num estado de paz. Então, o problema está lá fora? Não. Quer ver que interessante? Por que as pessoas lá estão fazendo guerra, se guerreando, um matando o outro, um prejudicando o outro? O que eles estão fazendo? Eles estão materializando a guerra interna deles. Ou seja, a energia interna deles de guerra está sendo materializada lá no conflito. Então é aquilo que a gente explicou lá no começo. Ó. Tanto faz. Energia é energia. Se você deixar vir, vai materializar aqui. Mas o que a gente deixa materializar aqui? Medo, preconceito, raiva, estresse, irritação. Isso a gente deixa vir, né? Por quê? Porque falta conhecimento. Falta autoconhecimento da gente se entender, da gente equilibrar nossas emoções, resolver as nossas sombras emocionais, controlar os nossos pensamentos. A hora que a gente aprender a fazer isso, a gente vai materializar aqui a energia que a gente quiser. Então, as pessoas que têm guerras internas dentro delas, né, vai materializar para fora, porque elas não entenderam isso ainda. Então, falta conhecimento. Então, essas pessoas que estão lá nessas guerras que a gente está assistindo por aí, nada mais é do que energia deles de guerra se materializando. Simples assim. E a gente faz o quê? Se a gente quer paz, mas como é que eu vou ter paz com essa guerra lá fora? O problema não está lá fora, é aqui dentro. Procure a tua paz. Procure saber por que você não fica em paz. Não entra nessa energia de estado de... Quando você e se conhecer, você vai ver o porquê. Vai vir as respostas. Por que que eu não consigo sentir amor? A resposta vem por causa da crucificação. Tá vendo? É a mesma coisa com todas as outras nossas energias, nossas emoções. Se a gente se perguntar por que a gente não se permite ser feliz, ser alegre, vai vir as respostas do porquê. É algo que a gente precisa superar, é energia que a gente precisa transformar, é as sombras as nossas sombras emocionais que precisa de luz. E tudo isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Tudo isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Não podemos julgar e nem negar a nós mesmos. Então, para mim existir aqui, para você existir aí, tem que haver sombra e luz e estar em equilíbrio. Então, o medo faz parte da criação. A gente só precisa entender isso. A raiva faz parte da criação. A gente só precisa entender isso. E tudo isso faz parte da nossa evolução. E se faz parte da nossa evolução, a gente precisa entender para estar em equilíbrio. É o equilíbrio que as coisas acontecem. Então, quando a gente busca isso, né, a gente ganha
essa leveza, essa harmonia no nosso aprendizado. A gente ganha essa harmonia na nossa evolução. Não precisa a gente sofrer para ter as coisas, não precisa a gente sofrer para evoluir. Não precisa. Tem gente que escolhe isso. Inconsciente, consciente, não importa. São escolhas. Mas não precisa. É só a gente ter força de vontade e escolher evoluir no amor. Mas para evoluir para o amor, a gente tem que se abrir para a espiritualidade, se abrir para o novo, entender que todos somos um, entender que nada está separado. Todo esse conhecimento vem quando a gente quer. Na verdade, é um querer. A partir do momento que você quer, as coisas se abrem. As portas se abrem. Se a porta se fechar, vai abrir janela. Para o universo, nada é impossível. Nós só precisamos entender como é que funciona. Exatamente. Deu? Deu. Então é isso aí. Muito bom. Então, assim, agradecer, né, Rafa, o pessoal que esteve aí com a gente, né? Boa companhia. Uma ótima noite para todos. E a gente volta aí qualquer hora, né, Rafa? É isso aí. Obrigado, gente, pela presença. Tenha uma boa noite. E até a próxima. É isso aí. Boa noite, gente. Valeu.